Oi, tudo bem com você? Bom, essa é uma dúvida comum, né? E assim como todas as outras dúvidas, é uma dúvida válida, né? A questão aqui é que a gente precisa entender o que significa tríplice, tá? Dentro do paganismo, né, principalmente ali do neopaganismo, a gente vai ter tríplice, tá? Tríplice só se aplica a divindades que representam, né, os aspectos da vida feminina, tá? Jovem, mãe e anciã. Tá? Não é que deusas que são trívias são tríplices, tá? Hecate é uma deusa trívia, ela está ligada e relacionada à triplicidade, tá? Por conta, né, principalmente ali, dos seus três aspectos de poder e de dominância, tá? Hecate é uma divindade desde a antiguidade, né, desde os primórdios lá, mais de 1000 anos antes da Era Comum, tá? Relacionada aos céus, à terra e ao submundo. E basicamente é isso, tá? O 3 de Hecate está muito relacionado a isso, tá? Obviamente, né, a gente vai ter ali dentro da literatura e das pinturas e esculturas no mundo antigo, Hecate representada em 3 formas, tá? Justamente por isso, tá? Ela tá virada em 3 direções, tá? Mas são 3 estátuas, né, 3 cabeças, às vezes, idênticas, tá? Não são 3 cabeças de jovem, mãe e anciã. Essa questão de jovem, mãe e anciã está presente, sim, em inúmeras divindades, principalmente do panteão celta, tá? O panteão celta, religiosidade celta, né, origina a Wicca, tá? A gente não pode esquecer disso. A gente tem que, quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai perceber essas coisas, tá? E aí a gente também, estudando um pouco mais, percebe as origens da triplicidade de Hecate, que é relacionada aos seus 3 aspectos e reinos de poder. Ela é dominante, né, nos céus, como os deuses celestiais, na terra, como os deuses quitônicos terrestres, né, da fertilidade, da vida na terra mesmo, né, e os deuses submundanos, os deuses da morte, ligados à morte. Ela é uma deusa psicopompa, né, que guia os espíritos até o submundo, até os portões do submundo, e ela tem as chaves para transitar. Aí quando a gente vai falar de chaves, né, as chaves de Hecate tem muitos significados, tá? Abrir os portais do submundo é um deles, tá? A gente também pode estar falando de uma divindade, principalmente na Trácia antiga, que era muito ligada ao lar, tá? Uma divindade que estava ligada às fronteiras também. Por exemplo, tá? Vamos voltar para a Trácia antiga, Lagina Stratoniceia. Stratoniceia era uma região do mundo antigo, tá? Que comandava a Lagina. Então a região de Lagina, onde a gente tem atualmente, a gente sabe que lá tem o maior, né, santuário, um santuário só para Hecate, né? A gente sabe que ali ela foi cultuada como uma divindade principal. Então Stratoniceia tinha um ritual de procissão ali naquela região, né, que muitas pessoas do mundo antigo viajavam até Lagina para participar dessa procissão das chaves em honra a Hecate, que era a matrona daquela região. E esse ritual, né, essa procissão tinha muitos significados, tá? Honra a Hecate, honrar as mulheres, né, o poder feminino, a proteção das casas, a proteção das fronteiras, mas também lembrar que Stratoniceia, que era essa antiga região, né, do mundo antigo, dominava a Lagina, tá? Então a gente não pode parar e não observar as expressões políticas da religiosidade também. Enfim, Hecate não é uma deusa tríplice, tá? Tríplice, né, dentro dos conceitos de paganismo e neopaganismo, são divindades ligadas a aspectos específicos de jovem, mãe, anciã, tá? Todas as outras divindades estão ligadas ao número 3, mas não estão ligadas a esses aspectos de jovem, mãe e anciã. Deusas que não têm essas 3 faces não são consideradas tríplices. Elas podem ser consideradas, né, 3 formas, trívias e coisas do tipo, mas tríplice dentro do neopaganismo está intimamente ligado a isso, né? A essas fases da vida feminina. Hecate, né, durante o seu culto antigo, a gente também pode citar aqui Eleusis, tá? Os mistérios de Eleusis, onde Hecate é amplamente cultuada junto de Perséfone, Deméter, tá? Essas 2 divindades, quando a gente observa e estuda o mito, inclusive muitos estudiosos wiccanos, tá, também vão falar sobre esse culto de Hecate na antiguidade, que ali a gente vê uma relação tríplice, tá? Por quê? Porque a gente vai ter ali Coré, Perséfone, né, donzela. Literalmente, Coré significa donzela. Deméter, a própria origem do nome de Deméter, né, que seria ali Gé e Mater, né, terra, mãe terra, tá? Então ela é mãe, então a gente tem Coré, mãe, e aí a gente tem Hecate. Isso a gente vai conseguir evidenciar nos mitos de Homero, tá? Lá antes a gente vai ver já que a relação de Hecate dentro da jornada de Deméter a encontrar a sua filha Coré, que passa por uma transição indo ao submundo, tá? Esse mito ele vai ilustrar, tá, a jornada de uma donzela que se torna uma mulher,
Tá? Então Hecate está intimamente já ligada às transições da vida feminina. E como uma deusa que conhece o seu próprio submundo e tem poder de transitar nesse submundo, nesse mito, tá? Quando a gente está falando de estudos mais específicos, né? Principalmente estudos que relacionam a deusas tríplices, a gente vai ver Hecate ocupando um espaço de anciã, de sábia, tá? Mas não obrigatoriamente. E mesmo assim não é ela que tem 3 faces, tá? Ela faz parte de um mito que ilustra 3 mulheres que passam por essa jornada. A gente vai ter Coré, que seria a donzela, Deméter, que é a mãe, e Hécate, que seria a anciã, a sábia, que transita entre os mundos, tá bom? Mas isso não é dito no mito, tá? Isso é uma interpretação. Enfim, de qualquer forma, tá? Hecate não é uma deusa tríplice, ela nunca foi, ela é uma deusa trívia. Inclusive, no mundo antigo, você nunca vai encontrar nenhum documento antigo, tá? Tô falando do mundo antigo, não tô falando depois de Cristo, documentos de ocultismo, não. Tô falando do mundo antigo mesmo. Nenhum documento vai falar de Hecate como uma anciã. Inclusive, Hecate muitas vezes é descrita como uma donzela eterna, tá? Uma donzela ali que foi mantida com os seus 3, né, aspectos de poder intocados, mesmo depois da soberania dos olimpianos, tá? Então, Hecate, até mesmo nos mitos gregos, já é vista como uma deusa anterior, tá? Anterior aos deuses olímpicos. Uma deusa primordial, tá bom? Que ela vai anteceder ali até mesmo Zeus, né? Quando a gente fala de celestial, Poseidon e Hades, tá? Que dominam ali os 3 aspectos de poder que já eram dominados por Hecate. Bom, então é basicamente isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau.